Você sabia que mais de 80% das pessoas guardam produtos que elas nunca usaram? Estudos mostram que famílias organizadas economizam até 30% do tempo diário. Isso é uma fonte do IKEA. A desorganização pode aumentar os níveis de estresse em até 40%. Meu Deus, olha o que Princeton falou. Você está no Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim. E aqui nós teremos conversas descontraídas e diretas para ajudar você, pai, mãe, educador, cuidador, em novas possibilidades para uma educação mais respeitosa. Aqui nós criaremos laços profundos, uma conversa de cada vez. Estamos aqui com ela, mãe da Laís, publicitária, MBA em Marketing, formada em Personal Organizer desde 2010, uau, quase minha idade, há 15 anos ajudando as pessoas a se organizarem, Kalinka Carvalho. Que prazer, Rodrigo, é muito bom estar aqui com você, agradeço demais o convite, é uma honra para mim. Uma honra para mim ter alguém aqui me ajudando a organizar minha mesa aqui do podcast. Gente, a gente já fez um podcast antes do podcast. Verdade. O negócio foi muito louco aqui, ela já chegou com ideias, a gente já falou, vai sair quase uma palestra daqui com já, né? Com certeza, já saiu uma palestra daqui. Já saiu uma palestra, né? Poxa, bom, primeiramente, obrigado por você estar aqui. É uma grande honra ter uma pessoa que tem esse cuidado na organização, esse olhar para a família, né? E, assim, eu percebo que, muitas das vezes, nós, como pais, queremos criar metodologias, mas metodologias que nós trazemos na nossa infância, na nossa, lá da forma que nós aprendemos sobre organização ou coisas do tipo. E de repente vem alguém falando, cara, tá tudo errado. Ou tem novas possibilidades aqui, novos caminhos, que é o que a gente prega aqui. Tudo que você fez em casa, gente, não está errado. O que nós falamos aqui são novas possibilidades para você poder estar mais perto dos seus filhos. Estamos em constantes mudanças. Eu acho que isso que a gente tem que respeitar, né? Super. Nada é estático. Eu falo que a casa tem vida e essa é uma das maiores preocupações hoje. As pessoas querem manter casas de capas de revista. Quando a gente tem criança em casa, quando a gente quer se jogar no sofá com uma coberta, tem pipoca caindo pela casa e tudo bem. Eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas que existem hoje de que a casa perfeita é aquela casa com tudo no lugar. Então, eu que falo de organização para falar com isso com propriedade, eu amo bagunçar, eu amo brincar, eu amo me divertir, eu amo usar a minha casa. E a gente tem que trazer isso pro pessoal também, né? E Kalinka, você fala muito sobre essa organização de brinquedotecas, o espaço de brincar, essa conexão entre a família. Me conta um pouquinho como foi essa jornada. Você saiu do mundo de publicidade e se transformou numa personal organizer. Como que foi tudo isso? Não, assim, a minha história é muito legal, porque, assim, eu sempre fui muito criativa. Meu pai era publicitário, então eu herdei essa herança dele, né? Inclusive o nome, quem escolheu foi meu pai. Me conta a história do seu nome, então. Kalinka significa pequena flor do campo. É um nome de origem russa. E meu pai tinha um sonho, ele teve 3 filhos homens antes de mim, em ter uma menina. O grande sonho do meu pai era ter uma menina, a pequena flor do campo dele. Então, o nome Kalinka é uma herança. Hoje eu não tenho mais meus pais vivos, nem pai nem mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, ele infartou, me levando ao hospital para tirar uma tala no dedo. E ele era super criativo, a gente fazia montagem árvores natais diferentes todos os anos. Ele sempre inventava coisas, ele que fazia os meus docinhos de festa. Então eu tive meu pai muito presente e eu era a princesinha dele, né? A pequena flor do campo, então ele me deixou isso. E desde os 4 anos eu falava que eu queria ser publicitária. Então, ele trouxe essa coisa do querer ser criativo, querer inovar, e eu levei isso comigo. Então, eu me formei publicitária, sim, e uso a criatividade até hoje em qualquer coisa que eu faço. Minha mãe já era auxiliar de enfermagem, ela gostava de cuidar das pessoas, e eu acho que hoje eu consigo juntar essa herança dos dois, que é o cuidar da minha mãe e a criatividade do meu pai, e ser a pessoa que eu sou hoje, né? Você é muito criativa. Espera aí, gente, uma pausa. Eu quero que você apresente o seu cartão. Ela me deu um cartão aqui. Ela falou, mas tem uma história. Eu falei, como assim tem uma história? Tudo tem seu cartão. Apresente seu cartão. O meu cartão hoje, ele é uma paletinha de cores para você organizar o seu guarda-roupa e também uma caixa de lápis de cor para você trazer essa criatividade no dia a dia. Quando eu comecei como personal organizer, não existiam caixas, não existiam organizadores no mercado. Eu pegava caixinha de sapato, encapava, eu pegava aquele potinho, fazia um detalhezinho, eu recortava, eu criava meus próprios organizadores quando eu comecei há mais de 15 anos atrás. Então, essa aqui conta a historinha de você poder organizar. Ele também é um marca-página, porque eu sou coautora de 2 livros, né? O Personal Organizer
E o Organize-se, então eu já coloco ele ali dentro e a pessoa guarda ele dentro de um livro, de uma agenda e tá sempre lembrando de mim. E tem um QR Code, porque a gente gosta de tecnologia, que aí você vai poder ter acesso aos meus contatos, às minhas redes sociais. Então, é tudo num cartãozinho só e é aquele cartão que você não quer jogar fora. Nossa, eu não quero. Ela me deu, eu já guardei com carinho na mala, inclusive, para não perder. Eu adorei. E como é que foi essa mudança? Eu estou deixando a publicidade e estou me tornando uma personal organizer. Eu até hoje não deixei a publicidade. Você, pelo visto, não. Então, é exatamente isso. Eu acho que hoje no mercado de organização, muitas pessoas esquecem o passado, mudam de profissão, fazem essa transição e esquecem. Eu nunca deixei a profissão de publicitária. Eu sou publicitária, sou formada, me formei em marketing. E o mais legal foi que isso me deu uma vantagem competitiva no mercado de organização. Porque eu entrei há 15 anos atrás, onde não se falava em conteúdo na internet, onde ninguém falava com propriedade de organização. Foi lá em 2014 que eu lancei meu blog, meu canal no YouTube. Eu juntei as minhas duas paixões, que era a publicidade e a organização. E como você, amo educação, amo estudar, amo ir atrás. Então eu falei, eu posso ensinar as pessoas a serem mais organizadas, mas não com aquela coisa massiva, chata. Que é como a gente fala, né? Você fala assim, tem que organizar. Ai, como ele é chato. Ai, ela é chata. Não, eu queria quebrar mais um paradigma que existe hoje na sociedade de que pessoas organizadas são chatas. Na verdade, as pessoas organizadas são livres. As pessoas organizadas têm escolhas, né? Então, eu comecei a ensinar na internet de forma gratuita, através de posts, vídeos no canal no YouTube. Então, hoje eu tenho todas essas redes sociais. Eu escrevo por LinkedIn, eu tô no Twitter, agora não, que já mudou, né? O X. Todas essas redes sociais, né? Eu tô no TikTok falando de organização de uma forma leve e tranquila. Porque a organização, ela pode ser adequada a você de uma forma leve. Não é aquela coisa obrigada, não é aquela coisa que tem que estar tudo no lugar o tempo inteiro. As coisas saem do lugar, sim, porque isso se chama vida. Eu acho que quando você tem uma casa em que nada sai do lugar, você não está aproveitando a sua casa como deveria. O movimento, ele é saudável, né? Ele precisa. Tem copo na pia, quer dizer que você tomou uma água. Tem pote sujo, é porque você comeu. Tem roupa suja, é porque você usou. E essa desorganização, ela não é só uma questão visual. Não. Algumas pessoas se importam mais do que outras, mas ela traz um estresse, traz um peso, traz um desgaste familiar para esse ambiente, né, da família ali de comunhão, de conexão, de estarem juntos. E como que esses pais, eles podem transformar esse caos em algo que tem conexão? O mais legal é pensar nisso. Por que essa casa está um caos? Pela desconexão da família. Eu acho que a colaboração que... A gente vem de uma sociedade muito machista, que só a mulher cuidava da casa, e hoje a gente está quebrando mais um paradigma que é todos participam dessa casa. Você mora com a sua esposa, você mora com um outro parceiro, uma outra parceira, você tem que ter todo mundo colaborando para que a casa tenha vida e conforto. É que nem numa empresa, se você não fizer o seu trabalho, a empresa não anda. A casa é como se fosse uma empresa. Eu estou trazendo esse contexto porque as pessoas às vezes deixam a casa de lado. Eu sou organizado só no trabalho, em casa não. E aí tem que vir a filosofia ao contrário. Você tem que ser organizado em casa para que no trabalho você consiga ser mais produtivo. Então, a casa organizada, ela te traz uma paz, um conforto, ela aumenta a sua produtividade, a sua autoestima, ela tira o estresse, aquela carga mental. A casa, ela foi feita para você chegar como um refúgio. Chega lá, se jogar, descansar, curtir os filhos. Quantas vezes as mulheres não querem voltar para casa porque tem louça para lavar, porque tem a casa para arrumar? Então, a gente tem que fazer da casa um fluxo. E é muito isso hoje que eu ensino nas minhas redes sociais, nas minhas palestras, nas minhas mentorias, que a casa não ela precisa de um processo. Então, hoje eu ensino várias técnicas que ajudam a ser mais rápido. Tem coisas que a gente não tem como escolher. Não dá para não deixar lavar louça, mas dá para você distribuir. Hoje eu tenho as minhas tarefas divididas com meu marido, com a minha filha. Cada um faz uma coisa para não sobrecarregar ninguém. Assim tem tempo para a gente sentar e assistir um filme os três. Se eu faço tudo, eu não vou conseguir sentar com eles para brincar. Se eu faço tudo, eu não vou conseguir isso. Então, acho que a divisão de tarefas, que hoje a gente vê que o pessoal está trabalhando muito isso, mais pais presentes, que eu acho que é muito mais, né? E eu vi até um podcast falando assim, não é ajudar, é estar todos fazendo algo, né? É participar, né? E eu falo muito sobre esse tema porque a gente vem nessa posição. Eu ajudo em casa. Mas o que é ajudar, cara? Esses dias não, faz um tempo já. Eu estava em casa, eu tinha uma rotina muito complexa. Eu tinha uma carga de trabalho, eu trabalhava no mundo corporativo, então eu tinha lá de 8 a 9 horas que eu ficava preso nesse mundo corporativo e todos os meus projetos rolando em paralelo, e assim, minha vida era uma loucura. Então eu tinha pouquíssimo tempo, porque quando eu não estava trabalhando para o mundo corporativo, eu estava no projeto em casa, num computador, numa reunião e coisas assim. E aí um dia eu cheguei em casa, não tinha nada, tal, eu falei, deixa eu lavar roupa, porque vi que tinha muita roupa.
Aí a Mayara chegou, isso faz mais de um ano, inclusive, ela chegou e falou assim, obrigado. Eu falei, você não precisa agradecer. Não é assim, acho que não é uma troca de favores aqui. Eu tô fazendo algo porque eu sei que a sua carga tá pesada. Mas é sobre isso. Eu acho que a empatia que hoje a gente tem com quem vive com a gente é saber que num dia você vai estar bem, no outro a outra pessoa tá melhor. E se a gente souber, quando alguém precisa, quando a gente fala de ajuda, olha, hoje você não tá tão bem para fazer isso. Eu posso fazer por você. Outro dia que eu precisar. Essa troca é o que a gente quer ensinar para uma sociedade no futuro. Perfeito. Então, quando os nossos filhos veem que existe um companheirismo dentro de casa, uma parceria, isso vai transcender porque ele vai poder ajudar em qualquer lugar que ele viva. Se ele vai, de repente, morar sozinho, morar com um amigo, ele vai ter essa autonomia, essa independência. Hoje, eu vejo muitos pais falando, meu filho não arruma os brinquedos. Exatamente, porque você não está arrumando a sua própria casa. Você está refletindo para ele que para ele bagunça tudo bem. Você quer que ele organize os brinquedos, mas você não organiza as suas roupas, você não organiza o seu lugar de trabalho. Então, né? é exemplo. Eu acho que a gente tem que tornar essa organização, essa coisa da casa, natural. Eu falo muito sobre tarefas, sobre projetos, porque as pessoas confundem muito compromissos, tarefas. Tipo, a pessoa acha que vai lavar louça e nunca mais vai precisar. Não, todos os dias a gente precisa lavar louça. Todos os dias. Então, são tarefas corriqueiras. Né? Por quê, né? Por que será, né? Então, a gente tem que fazer isso. Então, não adianta você falar que deixar isso tão pesado, essa carga tão pesada. Pesado, boa. O que meu marido fez? A função dele é lavar a louça. Ele foi lá e comprou uma lava-louça para ajudar o trabalho dele. Ele investiu na dele. Eu lavo a roupa, comprei uma máquina de lavar. Então, assim, a gente usar as coisas para ficar mais leve. E também, a gente tem que pensar numa coisa também sobre o que a gente espera da expectativa. Temos mulheres que querem a casa um brinco o tempo inteiro. Será que esse esforço não tá te desgastando mentalmente? Você quer isso por você como ego ou para mostrar para os outros? A minha casa tem bagunça o tempo inteiro e eu sou personal organizer. Mas por quê? Porque a gente monta uma festa do pijama no meio da sala, eu monto cabana, a gente come pipoca no chão. Mas rapidamente a casa volta a ser como era antes. Mas a gente se divertiu, a gente brincou. Eu acho que isso é muito mais do que a gente pode oferecer para as pessoas. É que você tem que usar a sua casa, usufruir dela. Essa acho que é a conexão. E, Kalinka, vamos pegar já a primeira pergunta do público que mandou aqui pra gente. Quem mandou foi a Bianca de Moraes. Ela falou que ela sofre muito, porque ela tem uma necessidade de deixar sempre a casa muito arrumada. Aí ela falou, poxa, eu quero trazer minha filha para essa organização, mas para mim é algo tão maçante, tão pesado, que quando ela fala, filha, vem, não vem. Ela vai lá, toma a frente, e vai lá e sai organizando. Aí ela falou assim, que para ela, ela tem um desafio de convidar e esperar esse movimento natural acontecer da filha, que tem 7 anos, que acho que ela colocou aqui na pergunta. Aí ela fez uma pergunta bem curiosa aqui. Ela colocou assim, eu queria saber como é que é na casa dela, você já falou um pouquinho. Vou falar mais. E com qual frequência você faz esse convite lá para Laís? Então, eu não preciso fazer hoje o convite para Laís, porque a gente tem que fazer isso naturalmente. A partir dos 2, 3 anos de idade, você já consegue inserir algumas atividades para que a criança faça. E essa idade, eles querem participar, eles querem pegar a roupinha no cesto e colocar, eles querem ajudar. Uma coisa que eu faço muito, porque eu organizo brinquedotecas e eu estou em contato com as crianças, é ensinar que a organização não precisa ser chata, ela pode ser uma brincadeira. A Kalinquinha, que é a minha mascotezinha, ela me ajuda nesse processo, porque se eu falar que a gente vai arrumar o quarto, isso é chato. Eu vou parar de brincar para organizar o quarto, até pra gente adulto. Você vai parar de fazer uma coisa que você gosta para fazer outra? Claro que não. Perfeito. Então, eu transformo a organização numa brincadeira. Quando a gente transforma a organização numa brincadeira, a gente está fazendo 2 formas de educar ela, deixar divertido e ter esse momento juntas. Eu falo que todo mundo hoje que me acompanha vê que todos os dias de manhã, antes de levar para a escola, eu brinco com a Laís. O que é o brincar? Eu sou uma mãe brincalhona, gosto de brincar. E às vezes até para a gente ficar falando, eu não tenho tempo de brincar com meu filho. Isso mostra o quanto isso precisa ser importante para você, porque isso é aquele momento de desconectar um pouquinho, de ter esse momento de carinho com o filho, às vezes até de relaxar, porque a gente vira adulto, a gente não brinca mais. A gente acha que tem que ser tudo muito maçante. Então não precisa. Eu reservei isso dentro da minha agenda, é uma prioridade. Isso também é um dos contextos que eu falo sobre organização hoje para os adultos mesmo. O que é prioridade? Você não está fazendo é porque não é importante para você. A hora que for, você vai fazer. Nossa, então aí foi um tapa na cara de quem está assistindo, hein? E de quem está aqui do outro lado no podcast.
Então, assim, muita gente fala assim, eu não consigo. Eu falei, não é que você não consegue, é que pra você agora não é prioridade. Quando você tornar isso prioridade, você vai conseguir fazer. Então, hoje, o que é essa organização que eu faço com a filha, com as pessoas que eu vou quando eu organizo brinquedotecas com outras crianças? Geralmente, quando eu vou pra outras crianças, ela já tem o histórico da família dela. E eu, conhecendo o pai, eu já sei o que eu espero de uma criança. Por isso que eu falo que é tão importante a gente educar os pais antes de educar as crianças. Sobre a organização. Organização não é para ser chato. Hoje, se ela tem essa carga sobre organização ser chato, ela tem que mudar um pouquinho o pensamento dela. Que é deixar a casa dela aconchegante para ela viver com a família. Trazer a filha dela com 7 anos aos poucos. Se ela já está assim com 7 anos, ela já perdeu um momento de ensinar para ela a importância da organização, para ela ser um adulto melhor. Que ela vai poder... Não é eu falar para você, vai organizar. Você viu que tá lá, você vai espontaneamente. Hoje eu recebo broncas da minha filha quando eu coloco no lugar errado. Porque ela tem o quarto dela, ela já criou um sistema para ela. Então, tudo isso tem a ver com a forma como a gente vai ajudar a criança a desenvolver a organização, mas de forma natural. Não forçada, né? Como eu comentei no início do nosso podcast, os adultos que hoje deixam a casa bagunçada é porque na infância foram obrigados. E não precisa ser maçante, pode ser leve, pode ser divertido. Quando tem irmãos, vamos fazer uma competição, quem arruma o quarto primeiro, vamos colocar isso como uma dinâmica. Eu tenho quadros de rotina, quadros dessas coisas, mas tem que ser divertido, tem que ser lúdico. Quando a gente traz um quadro de tarefas, não é para obrigar a criança a ser aquela coisa chata, maçante. Mas você, como educador, sabe que na escola a gente ensina assim para ser lúdico. Para não ser maçante, a gente ensinar a escrever, a falar, a criar uma rotina. Agora é hora de escovar os dentes, agora é hora de tomar banho. Isso tudo tem que ser divertido. Então, eu crio momentos em que a organização ali é divertida, é prazerosa. Então, não fica aquela coisa forçada. E é tão automático que a gente termina de brincar, ela já coloca dentro do saquinho e coloca lá organizado. Eu nem preciso pedir. Ou, às vezes, mamãe, vamos fazer... ela fala muito em trabalho em equipe. Porque, às vezes, ela fala, mamãe, organiza pra mim. A gente também. Aí eu falo assim, não, vamos fazer em equipe? Porque aí eu abro o saquinho e ela coloca. Então, às vezes, ensinando isso aos poucos, a gente vai. Agora a mamãe precisa ir fazer o almoço. Você já vai guardando os brinquedos? Tá bom, mamãe, porque você vai fazer a minha comidinha. Então, a gente conversar. Eu acho que hoje, hoje a gente vive no celular, vive com telas, né, o tempo inteiro. Parar para conversar, escutar a criança, eu acho que tem muito a ver com isso. Sim. Então, às vezes eu pergunto, às vezes ela não tá muito bem. Mas o que você tem hoje? Eu converso com ela. Hoje eu tô cansada, mamãe. Eu falei, tá bom, então hoje não vamos brincar de uma coisa que a gente tem que bagunçar muito. Vamos brincar de uma coisa que é só bagunçar um pouquinho, tá bom? E a gente faz coisas mais leves. Eu trouxe até aqui, a gente fez um baralho de todas as brincadeiras que a gente tem em casa. Nossa, que legal. Coloca, vamos abrir o baralho. Olha lá. Esse então, é seu, para uso. Esse é meu e da Laís. Tudo que a gente pode brincar tá aqui. Às vezes a gente tá sem ideia. Ela pega 3 cartinhas e escolhe do que ela quer brincar. Então, tudo aí é o baralho das brincadeiras. Nossa, olha que legal. Deixa eu fazer um comentário aqui rápido. Melina, se você estiver assistindo, Melina, além de ser... ela acompanha bem o podcast, ela é minha sócia num projeto e já esteve aqui também e ela é brinquedista. Ela adora essas cartas. Que ideia genial, porque aqui ajuda a criatividade do pai e da mãe. A gente fez as cartas juntas, ela que escolheu as figuras, ela ainda não sabe ler. Então, pelas figuras, ela não sabe ler o que tá aqui. Mas ela sabe que isso aqui é uma piscina. Exatamente. Ela sabe que aqui é brincar de restaurante. Ela sabe que essa menininha aqui é investigação. Porque se você for pelo processo de aprendizado de leitura, você fala muito da questão da fonética, de a criança entender primeiro a imagem, essa palavra, ela conecta os dois e faz a concordância, a coerência. E eu uso essa técnica como uma outra forma. As gavetas dela, das roupas dela, tem figuras e as frases. Então, a uniforme tem uma menininha com uniforme. Ela sabe que aquela gaveta é do uniforme dela. O do pijama, das calcinhas, tem lá uma figurinha de uma calcinha, do pijaminha, das meinhas. Então, ludicamente, ela vai lá e já sabe que aquela gaveta é de tal. Então, e a gente criou uma forma que é a organização dela. Ela tem as gavetinhas com as colmeias dela, ela coloca as próprias calcinhas, as próprias meias, as próprias coisinhas dela. Ali, a gente vai mantendo. E eu não critico a organização dela. Não tá perfeito como uma personal organizer faria, como eu faria, né, profissionalmente, mas para a mãe, Kalinka, tá super, ela está aprendendo. E é engraçado que ela tira a roupinha hoje do pijama, ela dobra e tem o cantinho dela. Eu falei, mas não tá, pra mim tá funcional, ela falou pra mim. Porque ela coloca em cima Ela usou essa palavra? Usou, funcional, porque eu uso muito. É isso que eu ia falar. Eu uso muito funcional pra gente ver, porque exatamente isso. Eu falo muito que a organização não precisa ser bonita, ela tem que ser funcional. Tem que ser funcional. Então, assim, ela coloca o pijaminha dela em cima do travesseiro dela. Se você olhar esteticamente, a cama não fica bonita com o pijama em cima. Mas pra ela funciona, porque ela chega da escola, pega o pijaminha, vai tomar o banho e pronto. Que linda ver as crianças nesse processo deles descobrirem coisas novas e eles nos ensinarem, né?
E vira e mexe, ela faz isso comigo, né? Ela te ensina? Porque assim, eu vivo falando assim, ai, não pensa nisso hoje, pense amanhã, vamos viver o presente. Eu falo essa frase direto. Esses dias eu fui pega com essa frase. Eu tava super cansada, ai, mamãe tá cansada. Mamãe, não pensa isso não, deixa pra amanhã. Vamos pensar no hoje. Eu falei, nossa. Então, eles são esponjas que absorvem isso. E a gente tá num tempo que muitas telas, muitas informações confundem as crianças. O melhor momento pra a gente fazer essa conexão é nesse momento que a gente tá em casa. E muitos pais têm deixado de lado por falta de tempo. De poder se conectar com a criança e depois falar, eu me perdi aí com o que ele tá brincando, o que tá acontecendo. Eu gosto muito de acompanhar a evolução dela, mas eu tava até comentando com uma amiga minha que me trouxe aqui até o podcast, que a gente também tem que deixar eles os desafios deles. A gente não pode resolver tudo pra eles. Às vezes eles precisam também tomar as próprias atitudes, por mais pequenos que eles sejam. A gente não precisa criar. Sim. Mas a gente pode deixá-los com que eles resolvam. Escolhas, né? exatamente. Não precisa dificultar nada, porque a vida já vai dificultar muito. Exatamente. Mas então, deixar assim, eles... Eu acabei de estudar com ela hoje de manhã, a gente fez os estudos que ela está em semana de provas. Criança tem que brincar, criança tem que se divertir, e tudo bem, é exatamente isso. Mas ela também está ali na casa, vivendo esse momento junto com a gente. Então isso deixa ela ter essa autonomia dela fazer as coisas dela, coisas que são automáticas, como escovar o dente, já ir no banheiro, tomar banho, são coisas que ela já faz naturalmente, ela adora montar a mesa dela, porque ela coloca o garfinho do jeito dela, eu deixo isso ser gostoso pra ela. Ela começou a fazer o leite dela sozinha, adorou. Aí o mais espantoso pra mim foi quando ela começou a fazer o leite e guardar tudo de novo no lugar. Aí eu fiquei espantada, porque eu falei, nossa, porque geralmente ela fazia e eu guardava as coisas, né? Tipo, o leite na geladeira, o pote de chocolate. Não, hoje ela colocou tudo na geladeira e pronto. Não é muito legal essas experiências? Lá na Colegari, na escola que eu sou cofundador, nós temos a cozinha das crianças. E lá as crianças fazem o processo inteiro. Elas fazem os ingredientes, pegam, batem, misturam, sovam a massa de pão e depois elas lavam a louça. Dizem que eles gostam mais de lavar a louça do que às vezes fazer a comida. Porque é mexer de água, mexer com colocar... água. Isso é tão legal. E aí eles veem uma coisa que os pais fazem, que eles também podem fazer, e lá eles são livres, não sei como é na casa. Lá em casa, por exemplo, a Ana fez isso. Um dia estávamos lá, já até falei em um outro episódio aqui, do nada ela falou, pai, eu vou lá lavar a louça. Lavar a louça? Como assim? Que é uma atividade que a gente acha chato como adulto, né? Para ela é uma brincadeira. E aí ela foi lá, lavou, não tinha nada. Tem sabão, eu fui lá olhar, tem água. Falei, deixa eu ver só se não tem um copo. Se tivesse também eu podia ajudá-la. Aí eu olhei, tava tudo bem, tava seguro. Falei, tá bom, filha, vai lá, lava lá. Deixei ela sozinha. Ela terminou, voltou super feliz. Pai, eu lavei. E aí sabe o que ela falou pra mim? Eu limpei até a pia. Tá vendo? Eu lembrei, eu falei no episódio 46, com a Cibele Roncato e com a Carol Correia. Aí eu brinquei que ela falou, por que ela falou limpei até a pia? Porque quando eu lavo, eu não limpo a pia. Aí a primeira coisa que a Mayra fala é, você não limpou a pia. Deixou o sabão lá escorrido, a água, negócio, mas é sobre isso. Primeira coisa. Deixa eu fazer um comentário aqui. Uma coisa que eu vejo, você trabalha muito nessa transformação da casa das pessoas. Sim. Qual foi a transformação mais legal que você viu acontecendo nesses seus 15 anos aí de profissão? Nossa, são tantas coisas. Eu já organizei tantos lugares, assim, mas eu acho que... Por que eu fui me especializar em brinquedos, em espaços de brincar, né? Primeiro, para esse histórico, para entender se eu posso ajudar as crianças a terem isso como automático, como é que eu vou fazer? Toda vez que eu entro numa casa, eu não quero deixar o espaço lindo, colmeias bonitas, cabides personalizados, não. Eu quero que aquela casa funcione e tenha vida. Esse é o primeiro... gatilho que me deu quando eu comecei a transformar. Então, em cada casa, nunca eu vou usar a mesma técnica que eu usei numa outra casa. Eu sempre vou personalizar aquilo mediante ao que o meu cliente precisa. Mas ver essa conexão de família, para mim, é muito importante, né? Hoje eu não tenho mais meus pais. E eu fui muito feliz com os meus pais vivos. A gente viveu num apartamentozinho pequenininho, uma kitnet, durante anos, só os 3 ali. E a gente teve momentos de lazer. Montar a árvore de Natal, cada ano diferente com meu pai, me trouxe memórias. Eu faço muito scrapbook, que é trazer essas memórias, transformar o digital no real. Então, quando eu ia na casa das clientes e via, às vezes, muitas coisas jogadas, memórias tão importantes para ela, escondida dentro de uma gaveta, tal. A gente faz no Personal Organized, tem a caixa das memórias, que é uma caixa onde você guarda tudo que é importante e não quer se desfazer. Ao invés de ficar guardado dentro ali do seu guarda-roupa, aquela roupa que você gosta, ou dentro de uma gaveta, tal, você cria a caixa das memórias. É aquela caixa que quando você precisa se resgatar,
saber pra que você existe, tudo, você abre ela. Você tem a sua? Eu tenho a minha, meu marido tem a dele, a Laís, eu criei a da Laís, que até, então ela não sabe o que é isso, né? Mas toda vez que eu pego o livro e mostro pra ela, olha, aqui é a sua primeira roupinha, aqui foi a lembrancinha da maternidade, ela começa a conhecer a história dela. Quantos adultos hoje não sabem a história da vida deles? Se perderam, se desconectaram. Então, eu acho que a gente criar a caixa das memórias tem muito a ver com isso. É você se resgatar e se procurar de novo, né? Então, eu tenho a minha. Eu tenho cartinhas de quando eu era adolescente. Eu te perguntar isso agora. O que tem na sua? Tem várias coisas. Tem cartinhas de quando eu era adolescente, aquela agenda que você fazia. Tinha uma revista de testes da época da Capricho que eu fazia. São coisas que me trazem quem eu era e quem eu ainda sou. Porque eu acho que eu não me perco, né? Eu falo que eu sou uma criança eternamente. Porque quando eu me perco, assim... Não, deixa eu relaxar, voltar... E eu faço isso várias vezes. Eu acho que às vezes a gente tem que ter esse momento. Então, acho que é muito sobre isso. A Caixa das Memórias funciona dessa forma, de trazer esse resgate para que você seja. E é exatamente isso. Eu tô criando a dela. Se dependendo, quando ela for sair de casa, né, quando os filhos vão embora, ela levar a caixinha dela, ela vê que não é mais importante para ela, tudo bem. Então, a caixa não é eterna. Ela pode mudar, né? A caixa dela já mudou. Eu guardava, tipo, quando ela guardava tudo que ela fazia, tu guardava lá. Aos poucos, não, isso já não é mais tão importante. E isso a gente tem que fazer com tudo na nossa vida, não só com a caixa das lembranças. Tem muita gente que guarda coisas em casa que não fazem mais sentido nenhum na vida delas. O que eu falei, né, no começo, mais de 80% das pessoas guardam coisas que não usam. Eu tô nesses 80 aqui, viu? Então, quando você faz essa organização, então, como é que a profissional de organização às vezes pode ajudar? A olhar cada item da sua casa e ver realmente se aquilo vale a pena para aquela sua fase da vida. Isso é quando a gente entrou. Então, essa foi a maior transformação, quando eu percebi que eu não estava só indo lá para colocar as coisas no lugar, fazer dobras bonitinhas. E na minha época, que eu falei para você, não tinha nem organizador. Então, nem organizador tinha para fazer. Eu usava a criatividade do meu pai, herdada, para trazer essas soluções personalizadas, diferentes. Então, a principal transformação que eu vi foi essas famílias, depois da organização, sentirem que realmente podiam voltar para casa. Eu acompanhei casos depressivos de pessoas que não estavam querendo mais voltar para casa. Porque a casa não estava mais refugiando, não estava sendo esse lar que acolhia. Depois de uma organização, a pessoa não queria mais sair de casa, de tão gostoso que estava lá. A sua casa tem que ser aconchegante, tem um lugarzinho para você deitar, se jogar no sofá. É o seu lugar, né? É o seu lugar, é o lugar do seu resgate. Hoje, a gente viu que a pandemia, isso foi muito evidenciado. O mercado de organização cresceu 30% durante a pandemia. Foi um dos únicos mercados que cresceu, enquanto vários outros. Por quê? As pessoas começaram a perceber que convivendo em casa, elas não estavam conseguindo conviver. Porque muitas vezes nem ficava em casa, né? Ia pro trabalho, ficava tarde, só dormia. Quantas separações. E aí o trabalho em equipe foi muito evidenciado, porque a gente precisava dividir às vezes o mesmo computador, a mesma mesa. Tinha uma mesa só, era do jantar. Ou fazia o pai trabalhar, ou a mãe trabalhar, ou as crianças estudarem. Verdade. Então a pandemia evidenciou esse trabalho em equipe que precisa ter dentro de uma casa para que realmente a casa flua, organizada. Então, eu como organizadora, eu era uma pessoa externa que precisava entender como vocês tinham um relacionamento e é muito perceptível. Eu consigo hoje entrar numa casa e ver o que está acontecendo só de conversar com as pessoas. Não tem aquela história que a pessoa descobre quem é a outra olhando o lixo dela? Eu vi essa história? Eu abrindo as gavetas. Abrindo as gavetas. Abrindo as gavetas, eu descubro... E a gente descobre várias coisas, é super engraçado. E assim, eu como profissional, a gente falou muito de profissionalismo. Eu como profissional, eu tô ali para prestar um serviço. Sim. Por mais que eu me conecte com as histórias das pessoas, eu tenho que estar com o meu profissionalismo. Sim. Então, eu faço tudo de maneira gradual, sem invadir a privacidade, conversando. Eu não posso falar assim... E assim, tem várias coisas, né? A pessoa vai vir, vai jogar tudo que é meu fora, vai querer que eu doe tudo, e não é assim. Vai ser aquele esquadrão da moda? Que tira tudo. Que entrava no guarda-roupa, jogava todo o guarda-roupa, colocava fogo depois. Assim. Você não faz isso? Não faço sério? isso. Eu quero só ver as histórias. E tem histórias super engraçadas. Tem roupa que você guarda que você fala assim, mas por que você tá guardando? Nem eu sei. E a gente dá risada roupa junto. Com etiqueta. Lá em casa rola isso aí, viu? Não comigo. Comigo eu sou... Mas é sobre isso. Eu sou o cara que sou minimalista. Então eu fui vendo que eu tava com muita roupa. Eu uso muito camiseta preta ou geralmente, azul. Masculino é o guarda-roupa mais fácil de organizar. É uma beleza. E eu tenho assim, eu tenho uma gaveta só de camisetas pretas. E a outra com um pouco mais de estampa, né? Um pouco mais... uma branca, um pouco mais branca, azul. Não é nem colorida, mais cinza. Só na palheta fria, né? E você, além dessa questão da organização, eu percebo que você traz um fundamento muito importante para sua casa, que eu acho que isso deve ter um reflexo nas outras casas, que são valores. Sim. Né? E que tipo de valores você acha que uma criança ou uma família consegue trazer para as crianças da sua casa quando ele pensa na organização como um processo ali de
de bem-estar familiar, de uma melhor conexão? Quais valores que ele pode trazer? Quais valores você trouxe para a Laís? Então, eu vejo isso muito como reflexo na escola, né? A primeira vez que eu fui chamada na escola era porque ela estava organizando os brinquedos dos amigos. Então, ela organizava o dela e dos amigos. Tipo, eu não sabia se me sentia orgulhosa ou se eu ficava chateada. E foi aí que eu pensei. Eu preciso conversar com ela, sentar e conversar. Porque ela aprendeu que ela tem que organizar, porque isso é natural e para ela era super divertido, ela queria ajudar os amigos. Uma brincadeira para ela, talvez. Que isso, o valor de ajudar o outro para ela é muito importante, que é o que ela aprendeu comigo. Ela me ajuda porque é um valor. Ajudar o outro, ajudar o próximo é importante. Então, hoje, se a gente entra no metrô, ela levanta da cadeira e deixa a senhora sentar. Eu não preciso falar para ela. Ela já viu que isso é importante. Respeitar as pessoas mais velhas. O obrigado, com licença, que a gente entra no elevador, as pessoas às vezes nem falam com você. E eu entro toda vez no elevador e falo, bom dia, boa tarde. Se a pessoa segura a coisa, obrigado. Isso são os valores. Então, acho que os principais valores, essa parte da educação, a contribuição com a outra pessoa. Uma outra coisa, é a fase dos brinquedos, né? Pegar o brinquedo do outro, o cuidado dela. Ela tem um cuidado muito grande com o que é dela. Ela aprendeu isso muito bem, porque eu falo assim, se você deixar jogado, a mamãe pode querer pisar e quebrar. De repente, se deixar no lugar errado, pode cair e quebrar, e você não vai ter esse brinquedo. Então, hoje a gente vê que as crianças, às vezes, jogam brinquedo e sem ter essa noção de que é o dela, né? Eu vejo isso muito em brinquedotecas. Organizando brinquedotecas, o que eu percebi, quando a brinquedoteca ou a escola, ela é comunitária, a gente tem aquelas crianças que brincam e não quebram, e temos muitas crianças que já vêm com esse intuito de que, que não é meu, eu vou, não preciso ter todo esse cuidado, não é nem quebrar. Ela não quebra por querer, ela quebra por falta de cuidado. Então, esse foi um princípio, um valor máximo. Por quê? Eu tenho brinquedos delas que são muito antigos, que estão perfeitos, e quando ela não quer mais, ela fala, vamos levar para a brinquedoteca do prédio? Ah, legal. A gente contribui com a brinquedoteca do prédio com brinquedos que ela não brinca mais, que não fazem mais da parte. E toda vez que ela vai lá na brinquedoteca, ela encontra o brinquedo quebrado, ela, olha, mamãe, quebraram. Falei, olha, esse brinquedo tá perigoso, tá com uma pontinha, vamos tirar daqui para não machucar nenhuma outra criança que venha. Então, você percebe que ela tem esse cuidado, que é um valor principal com as pessoas, de não querer, e isso foi criado naturalmente. Eu acho que esse é um princípio básico, que às vezes a pessoa não é meu, não vou ter todo esse cuidado. Eu cuido de qualquer coisa. E quando eu tô na casa do cliente, eu cuido da casa dele como se fosse a minha. Cada coisa que eu tiro da gaveta pode ser uma besteira. Você vai falar, por que essa pessoa guarda isso? Mas para ela tá importante. Eu quero entender o porquê que é importante para ela. E se não for, por que ela ainda não mandou embora? Tem coisas que você guarda que trazem coisas positivas, mas tem muitas coisas que estão trazendo uma carga tão negativa para sua casa que é melhor mandar embora. Então, toda vez que eu entro na casa da cliente, eu começo a ver as coisas e vira e mexe eu também organizo a minha casa, porque eu vejo que os meus valores, as minhas coisas estão mudando. Olha, mudou o estilo de vida, mudou a fase da minha vida, agora eu quero mais assim, agora eu quero ficar mais colorida, agora eu quero mudar. Tudo isso é mudança. Então, nós estamos, né? Vida é mudança. Vida é mudança. Vida é aprendizado. No meu segundo livro eu falo sobre a gente nunca para de estudar. Eu amo estudar. Por mais que tenha 15 anos de profissão, eu continuo estudando sobre o mercado, sobre as especializações que... Quando eu comecei, só existia a organização da casa. Era o guarda-roupa e o máximo ali a cozinha, a casa no todo. Hoje a gente tem várias especializações. Se organizar para a chegada do bebê. A gente tem uma organização chamada pós-luto, que é ajudar a pessoa, pós-morte, a desapegar das coisas no momento. Então, nem toda personal organizer vai poder fazer um pós-luto. Talvez ela não tenha toda essa empatia para ajudar a pessoa a desapegar. Você tem que ser uma pessoa que tem, inclusive, conhecimento ali do processo de luto e tudo mais. Se de repente precisa de uma ajuda psicológica para poder... né? Então, tem tudo isso. Eu amo organizar coisas de bebê. No meu canal do YouTube, eu compartilhei a minha organização com a Laís, a organização do enxoval, com tudo isso. Foi bem gostoso, porque eu já era uma expert no assunto, só que eu não era a mãe. Então foi muito legal essa transformação, né? Eu já fazia muita organização. Você pensou, deixa eu pegar tudo isso que eu aprendi aqui, vamos ver se funciona mesmo agora comigo. Mas é exatamente sobre isso. Às vezes a gente sabe muito teoria e a prática. A prática nem sempre funciona como a teoria, mas ela pode ser adaptada. Deixa eu fazer um comentário de um negócio que você falou lá atrás, eu vou trazer e eu vou conectar com isso que você falou agora, que Personal Organize, ele vai num processo de educar os pais. E é muito conectado com o educador parental. Que eu sou educador parental. Sim. E as pessoas às vezes acham que eu vou educar a criança. Minha criança, meu filho tá com birra, né? Que a gente não fala birra, a gente fala com um comportamento desafiador. Muito bom. E é muito desafiador às vezes. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, alguns deles acham que a nossa casa é perfeita. Sim. E
Você tem conflitos, né? Lógico que eu tenho. Como você também deve ter o cantinho da bagunça, você deve ter o momento, como você mesmo já falou anteriormente, que aí você tem que dar uma bagunçada na casa porque vocês vão fazer uma brincadeira e uma experiência ali com cabana. E lá em casa, nossa, essa semana mesmo, eu fiquei sozinho com as meninas 2 dias. Teve um dia que a Clara, minha filha de 2 anos, ela gritava, chorava. E a gente querendo ir pra escola, eu tinha uma reunião. Eu falei, filha, vamos, meu Deus, e todo mundo gritando, aí minha outra filha começa a falar que a Clara tá gritando muito alto, começa a chorar também, um caos. Aí a minha filha mais velha chegou e falou assim, ô pai, você pode pegar a Clara no colo? Eu acho que se você pegar ela no colo, ela vai calmar. Sim. Aí eu olhei pra cara da Ana e falei, nossa, é verdade, Ana. Ela tava precisando ser acolhida. Olha, né? como ela tá me ensinando e mostrando que ela tá precisando ser acolhida. Aí peguei ela no colo, ela começou a baixar. Aí a Ana só olhando pra mim assim, esperando, né? Tipo, tá vendo? Acertei, pai. E é exemplo, né? Exemplo. Aí eu peguei, aí eu abracei ela. Aí eu falei, Clara, tá tudo bem? Por que você tá chorando? Eu não quero essa camiseta. Aí. Falei, você quer trocar a camiseta? Sim. Aí eu falei, nossa, é totalmente possível fazer isso. Aí, mas depois o pai não entendeu a dimensão. Por que o pai fez? Eu coloquei uma camiseta azul na Ana. Eu estava com uma camiseta azul. Ela queria pôr uma azul. E ela estava com uma cinza. Não tava combinando. Pô, não ia rolar mesmo esse negócio, entendeu? Mas é engraçado, porque 2 anos é uma criança que ainda não consegue se expressar muito bem. Sim. E eu vejo adultos assim também hoje. Perfeito. A gente também às vezes não é acolhido. A gente não aprendeu, né? A gente não aprende. A gente dá aquilo que a gente teve. E é sobre isso. Esses dias eu tava super estressada. Aí a minha filha assim, você não quer ficar no meu colinho? Porque toda vez que ela tá triste, eu ofereço meu colo pra ela poder me falar, poder conversar. E ela me ofereceu. E assim, na hora eu pensei assim, mas por que ela... E é realmente isso. Nós adultos também precisamos ser acolhidos e às vezes a gente não tá. Essa obrigação de estar sempre certo, sempre estar fazendo a coisa certa, não é fato. E olha, né? que curioso, 6 anos, eles não conseguem ainda ter a capacidade de corregulação. Mas ela sentiu que você precisava ser acolhida, ser regulada. Isso é muito louco, né? Gente, a criança é uma coisa assim... As minhas filhas fazem coisas... teve agora a semana do autismo, aí perguntaram para ela, isso foi a professora falando. O que é uma criança com autismo é para você, Ana? Perguntando para Ana. Ela falou, são crianças que iluminam o mundo. Ai, que lindo. Aí eu falei pra ela depois, nossa, filha, eu achei lindo isso que você falou. Por que você falou isso? Pai, porque eles vivem no mundo deles. E eu aprendo com eles. Não. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca falei isso. Eu nunca senti isso. Eu falei... E ela já tá entendendo. Isso é a grande riqueza de a gente fazer esse processo de educação e saber que aquela sementinha que a gente está plantando, ela vai florescer. Vai florescer. E é legal você falar do autismo, do TDAH, porque a gente tem inclusive uma amiga nossa que é especialista, o filho dela é autista, e ela se especializou em organização para autistas e TDAH. A organização é muito mais importante para eles, até para nós. Mas todas as aplicações que a gente faz para autistas, se aplicadas de forma para pessoas que não têm o autismo, já ajuda muito. Porque essa autorregulação é você saber a camiseta. Se ela tem autonomia, às vezes ela vai pegar a camiseta que ela quer sem ter essa entre. Só de organizar os lacinhos, às vezes, de uma criança, para que ela tenha autonomia para pegar, já dá isso. E na organização dos brinquedos acontece dessa forma. Hoje, muitos pais dão muitos brinquedos para os filhos como uma forma de marcar a presença. E isso tá fazendo essas crianças não saberem nem escolher o brinquedo. É tanto brinquedo que ela não sabe nem com que brincar. Nossa, meu Então, Deus. quando eu fiz essa brincadeira, foi exatamente por causa disso. Eu não quero que minha filha... Ela tem tanto brinquedo, por que às vezes ela não quer brincar? Ela quer ficar assistindo uma televisão? Não, ela quer brincar. Do que ela quer brincar? Ela quer brincar disso, daquilo. Hoje ela tá mais querendo uma coisa mais agitada, hoje ela tá querendo uma coisa mais calminha. É você entender o seu momento e poder brincar relacionado a isso. Então, o excesso de brinquedos hoje nas casas... Estão vindo mais com uma forma negativa do que positiva. E brinquedos nas alturas. A criança não tem autonomia, ela vai ficar berrando, mãe, pai, pega pra mim. Se é um brinquedo, e aí eu estudei muito Montessori, que é uma das técnicas que eu aplico, se a criança brinca muito com aquele brinquedo, deixa mais próximo, mais, né? Eu uso organizadores que sejam mais acessíveis para ela pegar e não quebrar todos os quebra-cabeça. Então, a caixa é muito pesada. Que tal um saquinho? Adorei que você fez aí, inclusive, com quebra-cabeça. Você que abriu a caixa, né? Eu tirei a caixa, eu uso tanto... Aí eu tiro a orientação daqui, ou a capa pra ela ver, e coloco as pecinhas aqui. Pode ser tanto um organizador assim, como um saquinho. Nossa, você é muito organizadora mesmo. Adorei esses saquinhos. Isso aqui é demais, porque você consegue colocar vários. Ele ocupa menos espaço do que aquelas caixas enormes, que às vezes, por causa de umidade ou de tanto uso, acabam se desfazendo. Nossa, então, se você usa um saquinho assim, você já ajuda a criança a ter autonomia. Pegou o brinquedo, aquele quebra-cabeça que ela quer fazer, leva pra sala, leva pro negócio, colocou aqui de volta. Isso ajuda você a não ver os brinquedos espalhados. Sim. E você também consegue ter fácil acesso. Gostei.
o quadro Dicas de Pai. Dicas de pai. Eu separei uma dica aqui, eu vou falar essa dica e eu quero que você comente depois sobre essa dica. Com certeza. Bom, a dica de hoje que eu trago para você é: inclua os seus filhos na tarefa do dia a dia. Façam com que eles participem, façam com que eles transformem um momento complexo para nós, divertido para eles. A Kalinka falou aqui sobre ser lúdico, sobre conexão, sobre sentar, brincar, explicar para o seu filho porque as coisas têm um determinado lugar. Porque às vezes, se ele não colocar naquele lugar, ele não vai achar. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é: quando ele entende que ele pertence, ele se envolve. Quanto mais ele se envolve, mais ele se sente pertencente ao processo. E aí, o que você achou da minha dica? Eu acho que tá perfeita, eu acho que tem muito a ver. Eu acabei de vir de uma feira de brinquedos e a gente vê que os brinquedos são formas de você ensinar o seu filho as coisas do dia a dia, né? Você vê as panelinhas, pra quê? Pra ensinar a importância da comida, os carrinhos, você pode ir pra qualquer lugar, tudo isso é lúdico. Então, você trazer aos poucos todo esse contexto do lúdico, da brincadeira, você tá educando crianças muito melhores e muito mais acessíveis. Eu acho que isso é o mais importante, né? É você dar esse dia a dia pra ela e tem que ser divertido, tem que ser prazeroso. Se as tarefas domésticas são difíceis pra gente, pra elas vai ser pior. Então, vamos fazer ficar gostoso, ficar leve, ficar divertido. Então, às vezes a diversão pra criança é colocar a roupa dentro da máquina, né? Tirar, fazer isso, separar por cor. Elas adoram separar por cor, fazer as coisinhas. É muito legal. Então, vamos colocá-las pra ajudar, mostrar formas. E hoje existem muitas formas de ensinar a organização de uma forma prazerosa. Perfeito. Organização não precisa ser chato e pode ser divertido. Esse foi com um lema que eu entrei na minha vida na internet. Porque eu via muita gente falando, organizar é chato. Mas para mim era divertido, era relaxante. Então pode ser leve para todo mundo e a transformação que a organização traz na vida de qualquer pessoa que tem um pinguinho disso na vida, transforma a vida. Nossa, transforma mesmo. Nós sabemos o quanto é obsessivo para alguns pais, ou tóxico, essa busca pela organização, como você falou lá atrás, né? Deixar a casa um brinco, uma capa de revista. O quanto isso é tóxico, não só para essa pessoa, mas também para o ambiente familiar. Eu não gosto da palavra tóxico, porque eu acho pesada, né? Pesado. Mas é exatamente por causa disso. Muitas pessoas viveram essa toxicidade durante a infância toda, de ser tão maçante. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Eu falo disso muito nas minhas redes sociais, que depois que eu tive esse processo comigo mesma, entendendo quem é a Kalinka, qual é o papel dela hoje, em referente a tudo, ao meu mercado, à minha família, a todos que estão em volta de mim, esse autoconhecimento é muito importante que eu ensino hoje para as pessoas que fazem uma mentoria comigo. Não adianta você querer organizar a sua vida, sair organizando a vida, se você não está se conhecendo, se você não sabe o que é importante para você. Então, é exatamente isso. Essa pessoa que quer a casa, às vezes, um brinco, ela só está querendo status, ego. Não é para ela viver com a família dela. E a gente fala muito desse negócio de capa de revista porque tá linda as capas de revista, mas elas foram feitas para tirar uma fotografia. Ninguém vive nessas capas de revista. Perfeito. Não tem ninguém morando nessas capas de revista. Então, se você quer morar num lugar aconchegante, você tem que bagunçar, você tem que tirar do lugar. Mas se você fez um processo coerente de organização, as coisas vão voltar para o lugar. E a gente fala muito no nosso mercado sobre a diferença entre arrumação e organização. Eu estive agora numa cliente que eu fiz uma consultoria, eu cheguei na casa dela, olhando aparentemente, a casa dela era maravilhosa, estava tudo arrumado. Aí foi que ela abriu os armários. Na hora da abertura dos armários, eu falei pra ela, entendi o seu problema, porque ela me falou que ela era uma compulsiva. Eu falei, não, imagina, eu tô olhando sua casa, tá tudo no lugar, tinha o espaço do café, o espaço... Eu falei, nossa, tá muito organizado. Mas na hora que você abre os armários, era tudo entulhado, era excesso. O problema dela não era o que ela organizava, era a quantidade de coisas que ela tinha que estavam em excesso. Então, dá a sensação de bagunça. Outra coisa que dá muita sensação de bagunça no dia a dia é a falta de padronização. A gente usa isso muito hoje no mercado de organização, mas porque a gente, às vezes, coloca vários elementos no mesmo lugar. Se tem várias cores diferentes, várias coisas, às vezes dá essa sensação, materiais diferentes, né? Um é preto, outro é verde ou azul. Tá. As caixas plásticas. Então, a gente gosta muito do transparente, a gente usa isso muito nos potes. Nas caixas de criança, a mesma caixa, padronizar as caixas. Isso ajuda a deixar o ambiente mais organizado. Eu tenho que mudar tudo? Não. Vê ali 3 envelopinhos do mesmo jeito, vê 3 caixinhas que são...
organize ali categorias. Use as caixas para ajudar na categorização desses itens. Categorização. Isso ajuda muito, tanto na casa, no convívio diário, como nos brinquedos, como no seu dia a dia. Por exemplo, eu vou na sua casa, você tem vários cabides de vários jeitos. Eu vou fazer você trocar todos? Não. Eu vou pegar aqueles cabides que você tem da mesma cor, vou colocar a categoria calças. Aí eu vou colocar a categoria camisetas. Isso já ajuda a você ter uma padronização visual e um conforto. Isso é organização, não é só funcionalidade, beleza, aquela capa perfeita. Não. Não tá bonito, porque são cabides diferentes, mas tá funcional para você. Você sabe que ali é uma categoria e é isso que é a organização. Eu acho que é o que a gente falou no começo de você reduzir esse estresse, né? Essa tensão e essa desorganização, às vezes ela vai alimentando ainda mais esse estresse. Se eu começasse hoje um processo na minha casa com relação à organização, pensando em pequenas mudanças, pensando em coisas super possíveis a serem feitas, coisas simples. Tá. Quais seriam os primeiros passos que você me sugeriria? Eu acho que a primeira quando você chega em casa, a casa, eu também gosto de estudar além da organização, né? Eu faço Feng Shui, essas coisas todas, então eu entendo um pouco que a entrada da casa é onde ficam as suas energias. As negativas pro lado de fora, e você tá pegando as energias positivas. Se você já chega em casa e já tá tudo bagunçado, que é o sapato jogado, a chave enilhada, roupa jogada na cadeira, isso já traz um estresse. Uma das primeiras dicas quando eu chego em qualquer casa é um local para você tirar as coisas. Pode ser uma sapateira pequena, que foi o que muito veio com a pandemia. Eu aprendi a deixar os sapatos na porta quando eu morei nos Estados Unidos. Eu morei 1 ano e meio lá. E lá é muito tradicional, na entrada de casa, ter uma sapateira. Né? Exatamente, para você não sujar. Mas tem muito a ver com as energias. Você traz sujeira de casa. Então, por que você está limpando a casa todo dia? Porque você está trazendo sujeira da rua para casa. Então, vamos tirar essa coisa. Pós-pandemia, você vê, a maioria das casas hoje tem isso, porque a gente não está trazendo sujeira. E a minha filha leva isso, quando ela chega na casa da avó, ela coloca, não tem uma sapateira, ela coloca o sapatinho uma do lado da outra, na porta da casa. Você sugere, é só o sapato ou... Casaco, se você tem aquele casaco, você vai usar bolsa. Mulher tem a bolsa, mochila. Você tem um local, quando você chega em casa, que você coloca em cima da mesa ou naquela cadeira. Então, eu tenho um vídeo meu que eu fiz na internet, no Instagram, que ele é muito engraçado, porque assim, a roupa não tá nem tão limpa pra voltar pro armário, nem tão suja, né, aí o lugar ideal é colocar em cima da cadeira, que é o que a gente faz no dia a dia, brincando, né? Mas é exatamente sobre isso, você precisa criar locais. Então, quando você chega, onde lugares você coloca... funcionais, né? Onde você coloca a mochila? Aqui. Onde você coloca, às vezes, cartas que você recebe, você joga em cima da mesa. Então, pra o quê? São os spots, que são aquelas coisas que incendeiam. Porque você começa a jogar, começa a virar aquela bagunça. Então, a entrada da casa tem um local pra você colocar a chave do carro, que é o que mais as pessoas demoram pra procurar. Então, um chaveirinho pequeno. Ah, não quero nada pendurado na parede. Não tem problema. Uma caixinha onde você coloca a chavinha e sabe que tá lá. Para ser automático. Porque aí quando você for sair para pegar o carro, você sabe exatamente onde está a chave. Você sabe onde está a bolsa. Eu tenho a mania de chegar em casa, pegar a bolsa e já tirar o que é lixo, joga o lixo, deixa a bolsa prontinha para o dia seguinte. É automático hoje. E muitas vezes você fica esperando tal. Uma gavetinha da bagunça pode ter sim, que seja colocar as coisas, porque naquele momento você não está tendo tempo de guardar as coisas no lugar. E tudo bem. Mas tem que lembrar que você tem que colocar na sua rotina, que depois você vai olhar aquela gaveta e ver o que precisa devolver. Eu tenho isso em casa. A gente tem, desde quando a gente teve a pandemia, a gente criou uma sapateira, então lá na outra casa ficava dentro, na hora que você abria o meu apartamento, ele já tinha lá uma sapateira que a gente deixava as coisas, tinha uma gavetinha que já deixava a chave do carro, que sempre ficava ali, e agora a gente deixou do lado de fora porque a gente tem um hall. E nesse hall, a gente não pode deixar mais a chave do carro. A gente perde a chave do carro, acho que dia sim, dia não. Aí fica na bolsa. Aí tá na bolsa de quem? Na sua. Tá, essa é uma primeira dica. Então, a dica aqui pra você. Entrou na casa, coloca, às vezes, hoje a gente tem vários modelos de organizadores de chaves bem bonitinhos que combinam com a casa, a decoração, pendurado ali na pontinha. Com 3M. Pode ser. Um ganchinho pequenininho, você já coloca a chave ali, virou o lugarzinho. A gente tem uma técnica muito que é o controle da casa, né? Que é onde você vai deixar as coisas para que todo mundo... às vezes colocar um calendário com as atividades de todo mundo da família, saber que hoje você tem um compromisso, amanhã é ela. Eu faço isso muito com a minha filha. Ela tem um calendáriozinho para ela saber quais são os dias de aula, que hoje a mamãe não vai estar com ela, quem vai levar é o papai. Ela consegue entender, e previsibilidade é uma palavra que eu uso muito nas minhas aulas. Quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente não tem medo, e isso tira muito o nosso estresse. Mas previsibilidade é bom para qualquer pessoa. Exatamente. A gente não precisa ser o louco da previsibilidade, porque é impossível prever tudo, mas um mínimo... Mas o que é a previsibilidade? É você se organizar e se planejar para que algo
seja daquilo. Então, quando eu falo que quando a gente vai ensinar um neném sobre a rotina dele do dia a dia, você vai tentando criar a rotina para dar previsibilidade do que vai acontecer. Porque isso é o que hoje nos deixa ansiosos, a dúvida do que vai acontecer, essa coisa toda. Quando a gente cria essa previsibilidade, olha, eu gosto de arrumar a roupa antes do dia seguinte, eu descobri que se eu colocasse a minha roupa da academia separadinha, eu ia ter mais ânimo ao acordar, porque já estava separada, eu não ia precisar procurar para ir na academia. Isso me fez fazer isso virar uma rotina de verdade. Às vezes eu falo muito com a eu do futuro. Ai, a Kalinka de amanhã vai me agradecer por eu ter colocado o açúcar no potinho, porque, eu não quero colocar isso agora. Falo muito, que são o quê? Os 2 minutinhos rapidinho que você faz já resolve um problema que vai virar enorme lá atrás. E isso tem a ver com a entrada da casa. Pensa que você chegou, pendurou a chave, amanhã, na hora que você sair, você não vai perder. E eu tenho um post que eu falo sobre quanto a gente perde de dinheiro por causa da bagunça. Esse post é bem legal. E só de perder a chave, a gente perde horas e horas durante o ano procurando chave. E se a gente transformar essas horas em tempo útil de trabalho... Não só de trabalho, às vezes de lazer também. Porque o lazer, o conforto... Às vezes você fala assim, eu tô sem tempo. Mas tempo pra quê? O que você tá fazendo, né? Porque a gente pensa, na minha palestra, eu faço uma abordagem engraçada, que eu pergunto assim, se você tivesse mais tempo livre, o que você faria? Nossa, mas essa pergunta, algumas pessoas fazem, eu fico com raiva das pessoas que me perguntam isso. As pessoas falam que querem dormir, querem viajar, querem... Trabalhar mais, querem fazer várias coisas. E aí eu falo assim, e aí eu trago depois no slide seguinte sobre o que é o mais importante na vida. Dormir, comer, se divertir e descansar. As pessoas estão querendo tempo para fazer o que ela tem que fazer de fundamental, para que assim elas possam produzir e trabalhar mais. Tem que ser mais produtivo. Não é o contrário que a gente tem que fazer. A gente tem que primeiro cuidar da gente para que a gente possa trabalhar mais e ter mais força. E qual o conselho que você daria para os pais que dizem que não tem tempo para se organizar? Então, muita gente fala assim, eu não tenho tempo para me organizar, mas a organização te dá tempo. Investimento. É um investimento, exatamente. Se você não se organiza, você realmente não vai ter tempo, porque você não sabe o que está fazendo a torta direita. Então, quando me falam exatamente sobre isso, não tenho tempo para me organizar, eu falo assim, mas você não tem que ter tempo para se organizar. Você tem que se organizar para que você tenha mais tempo. E eu falo de tempo de qualidade. Falo muito isso nas minhas palestras, no meu dia a dia. Tempo de qualidade é tempo para que você curta o que você às vezes quer assistir uma série, mas está sem tempo. Você quer fazer uma coisa legal, mas está sem tempo. Por quê? Você não se organizou para isso. E a gente fala de prioridade. A gente sabe que cada um vive uma vida diferente. E aqui sem julgamentos nenhum, porque às vezes você fala assim, mas para você vive nessa... Não, pessoas que trabalham, pessoas que são empreendedoras, tudo isso tem. Às vezes naquele momento sua prioridade é o trabalho, então você vai focar no trabalho. Naquele momento, às vezes a sua prioridade é cuidar do seu relacionamento. O importante é que você tenha saber identificar, e aí é o importante da prioridade. O meu relacionamento está indo por água abaixo, se eu não resolver agora... Separação. Agora é minha casa que está tendo um problema sério, eu preciso resolver. Se você começar a resolver devagarzinho cada coisa, você vai viver no fluxo da vida. E aí é o equilíbrio, que a gente sempre procura e não sabe por onde começar. Fluxo da vida. Nossa. Meu, agora sim, a gente vai ter uma conexão aqui quase eterna. Você falou uma palavra que... É uma palavra que eu falo quase todo dia também. E você que ouviu ela falando agora sobre prioridade, nós tivemos o episódio 3 com a Alana Maia, e ela falou sobre gestão de tempo, gestão de prioridade e metas, que nós não vivemos sem meta. Às vezes a gente esquece que a gente tem as metas, a gente esquece por que está vivendo. Não pode esquecer, gente. Tem um propósito, tem um motivo para estarmos onde estarmos, porque nós, inclusive, somos seres sociais. Então, essa conexão, essa conversa, esse tempo para que a gente também possa conversar com outras pessoas, falar um pouco do que as nossas experiências, essas trocas que nós estamos tendo aqui, por exemplo, faz parte desse nosso processo. Então, você falou de descansar, de comer dormir e brincar. E lazer, porque é a descompressão. E eu colocaria socializar aí também como um quinto pilar. E uma coisa legal do lazer, a gente viu que tá voltando muito essa trend, às vezes, na rede social, do encontro com as amigas, né? A gente faz, né, eu e as minhas amigas, uma vez por mês um encontro de amigas pra gente poder bater papo, conversar, fazer essa conexão. Porque a vida tá tão corrida que a gente não tem isso todos os dias. Mas é necessário. Sim. Isso virou uma trend, mas na verdade é uma necessidade que as pessoas estão precisando. De, às vezes, esquecer o mundo lá fora, parar de trabalhar e se divertir. As pessoas não estão se divertindo mais. As pessoas estão simplesmente levando a vida dessa forma. Deixando... vou fazer. E só trabalho não é... Quem é só trabalho também não tá bem. Quem é só lazer também não tá bem. A gente precisa equilibrar. E é exatamente isso que a gente busca. O que às vezes as pessoas voltaram a fazer hobbies?
A gente não sabe mais o que é hobby, porque às vezes, por exemplo, organizar era um hobby pra mim, dobrar as coisinhas. Que delícia, virou seu trabalho, que legal. Então, assim, se você quiser conversar comigo e ficar dobrando coisa, não tem problema, a gente vai conversar, bater papo, vai ser divertido. E hoje levar essa leveza pro meu cliente é o que mais pega. Ele saber que você tá fazendo porque você gosta de fazer aquilo. Exatamente. É uma delícia contratar uma pessoa e assim, que tá imagina fazendo... eu organizar brinquedotecas. Gente, eu conheço cada brinquedo, eu sei como é que ele usa, eu gosto de brincar, é interessante saber o porquê. E uma das coisas mais importantes que eu descobri organizando brinquedotecas. Muitas vezes as crianças não sabem se expressar. Através da brincadeira, elas não revelam o que está acontecendo com elas. Perfeito. Então, às vezes, você vê que a criança está um pouco... a gente fala, né, das birras, que você falou como é que é o nome. Comportamento desafiador. Desafiador. Porque algo está acontecendo e ela não sabe ainda te contar como é. E na brincadeira, ela começa a revelar. Então, várias vezes já aconteceu de eu saber o que está acontecendo ali por causa disso. Da forma como a criança brincava comigo, eu entendia o que estava acontecendo. Então, trazer essas explicações. Então, brincar é importante não só para a criança, mas para a gente também. Pra gente também. E o brincar pra gente, eu fui aqui na Brin, a gente tem o brinquedo dos adultos, as diversões dos adultos. Às vezes você fala assim, não, eu quero brincar. E não é brincar, às vezes é um hobby seu, algo gostoso, prazeroso. Diversão, né? A brincadeira vem muito nessa... Na minha masterclass de organização de brinquedos, eu falo muito sobre diversão. Que o brincar associado à criança é a diversão. E por que o adulto não pode se divertir? Então, o que é diversão pra você? Às vezes é assistir um filme, é ficar sem fazer nada, às vezes é escrever, às vezes é o quê? Então é importante a gente voltar esse resgate. Se você aprender a se divertir, você vai ensinar seu filho a hora da diversão, a hora do comprometimento, e são valores importantes para que ele enfrente um mundo desafiador que é lá fora. Com redes sociais, com tecnologia, discernir o que é certo e errado, agora ficou muito mais difícil. É verdade. Então, se a gente não entrega esses valores em casa, a criança vai ter essa dificuldade na fase adulta. Porque todo comportamento é uma comunicação. Sim. Então, seja o comportamento na brincadeira, seja um comportamento desafiador, está comunicando algo. E nós, pais, precisamos ter tempo, temos paciência para falar, legal, vou ouvir. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. E uma coisa que eu gosto de falar, que, desculpa te interromper, Imagina. mas sobre a respiração. A gente esqueceu de respirar. E assim, às vezes eu tô estressada, tá acontecendo um monte de coisa, e você acaba elevando a voz. Quando você tem essa consciência de percepção de que você tá sendo agressiva com seu filho, é o respirar. Por que eu tô fazendo isso? E é a hora que eu me dou conta de que, não, eu tô errada. Nem sempre você vai estar certo. Então, existe essa coisa. E eu também ensinei minha filha a respirar. Então, às vezes ela tá nervosa, ela pegou também... Respirou. Então é legal a gente também ensinar que a gente pode... E tudo bem você tá nervoso, porque a gente tem esses momentos de nervoso. Tudo bem, a raiva faz parte dos nossas emoções. O Divertidamente fala isso com clareza. Se eles não conviverem os sentimentos todos entre eles, a gente não tá vivendo. Se não tivesse raiva como um sentimento, nós estaríamos sob risco, inclusive. De fazer tudo, de ser submisso também. Então acho que assim, a raiva é ter exatamente, eu não gostei. E às vezes é uma raiva que te impulsiona, né? Pra fazer algo pra realmente transformar, vai lá, chuta o pé da cama, machuca o pé e fala, eu vou naquele podcast. Gente, eu tô falando isso porque ela fez isso hoje, tá? Então eu fiz. Eu sem querer chutei o pé da cama, porque ela tava tão empolgada que eu chutei. Kalinka, dei mais uma pergunta aqui. Diga. É o seguinte, a pergunta ela é direta. Você vai ter que responder em poucas palavras, hein? Tá preparada? Deus. Será que eu consigo responder em poucas? Eu falo demais. Eu também. Existe alguma forma de manter a casa organizada? Sim, existe. Aí, Alisson Galo que fez essa pergunta, então responda para o Alisson. Então, se você monta, como eu falei para você, a casa ela é uma empresa. Se você monta processos ali que funcionem para você, que sejam intuitivos, não é para ser chato. Se der muito trabalho, esquece, não tá organizado para você. Sim. Então, se você tá tendo muita dificuldade de organizar, é porque o processo não tá funcionando, então esquece. Muda. Tem que ser fácil, funcional. Quando a gente faz uma organização em categorização, é ver um espaço com categorias. Crie categorias. Suas categorias são diferentes da minha. A gente tava falando aí de cabos e fios. Hoje a gente tem tantos. Essa categoria antigamente não existia, não tinha tanto cabo e fio. Então, caixas disso. Então, vai criando o que vai facilitando e vai aplicando. Organização é um processo. Você não se torna organizado de um dia para o outro. Sua vida não vai mudar de um dia para o outro. Você vai aplicando pequenas gotinhas de organização, arrumando aquela gaveta da bagunça, a prateleira de copos, os brinquedos das crianças, aos poucos. E depois você vai vendo que isso vai transformando. Testou, não deu certo? Você pode mudar. Pode mesmo? Pode. Tá liberado? Tá liberado. As pessoas liberado. estão essa coisa de que eu vou fazer uma vez e tem que funcionar. Não. Muitas vezes a gente faz a organização e às vezes não funciona. O processo não deu certo. Vamos fazer de uma outra forma? Testou, deu certo, continua. Não deu certo, muda. Legal. Tirar esse peso das nossas costas faz com que nós sejamos melhores na organização.
Muito bom. Então, acho que a resposta é tira o peso das costas e faz algo que seja funcional. Eu adorei essa palavra que você falou várias vezes. Tem que ser funcional. Funcional. Organização é funcionalidade. Vou fazer aqui, vou colocar todos os meus moletons lá em cima. Tá tudo bem, tá no calor, né? Tá no verão. Aí, quando tá no inverno, o que você faz? Deixa lá em cima? O quê? Os moletons eu deixo lá em cima? Não, tem que facilitar. Sempre facilidade. Assim, se você tem um armário que não comporta todas as suas roupas, você tem que fazer esse rodízio. Se você tem um armário que comporta... Deixa tudo. Se a gente pudesse, a gente pendurava tudo, que é a facilidade, mas a gente não tem. Existem roupas que dá pra pendurar e roupas que dá pra dobrar. Então, a gente ensina isso hoje pro cliente pra ele ter esse discernimento. Olha, isso aqui você não tem que... Você precisa de um varão que caiba isso. Sim. As pessoas querem colocar coisas a mais em espaços que não dá. Eu sou bom de fazer isso. Mas eu consigo, hein? Um cliente interessante que eu tive é que ele tinha uma coleção de canecas. Ele era fissurado em canecas, só que guardava debaixo da cama dele e da esposa. E assim, ele contratou a organização, eu fiz a organização da casa inteira, a esposa adorou e tal. Mas o que ele mais gostou foi quando eu tirei as canecas debaixo da cama e coloquei na churrasqueira que tinha uma prateleira e estava exposto, era uma coleção. Uma coleção. Então, assim, era muito significativo para ele, estava ocupando espaço desnecessário debaixo da cama e ficou exposto, ficou divertido, ficou bonito, ficou organizado. Então, às vezes, pequenas coisas que fazem sentido para você está escondendo na gaveta. Nossa, que legal. Nossa, eu gostei dessa, hein? Podia ter sido a frase do final. Adorei essa. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast. E eu tenho 2 perguntinhas que eu faço para todo mundo que vem aqui. Tá bom. A primeira pergunta é, Kalinka, como você muda o mundo hoje? Eu acho que através de ensinar, porque eu acho que a gente nunca precisa estar sempre aprendendo, então ensinar hoje as pessoas sobre a importância da organização na vida. Eu não digo que eu ensino elas a organizarem, eu ensino elas a entenderem a importância que é fundamental. Se elas entenderem a importância da organização na vida, vai fazer todo sentido. Aí elas vão aprender as técnicas depois comigo. Nossa, adorei. É a importância mesmo. Concordo plenamente com você. E o ensinar, como é prazeroso a gente ajudar o outro, né? Eu gosto. Nossa, isso inclusive faz parte de um dos pilares do desenvolvimento humano lá da ONU, dos 17 pilares que eles colocam no desenvolvimento humano, que eles veem como um desenvolvimento saudável. Um deles é ajudar o próximo. Então, isso não é só nós dois, porque eu também partilho disso. Inclusive, dentro dos meus pilares, um deles é ajudar o próximo. É muito bonito você falar isso. Ensinar. Isso aí. E, Kalinka, o que é família para você? Tudo. Eu acho que família é tudo. É minha base. Eu sempre quis ter uma família. Acho que hoje eu tenho uma família consolidada, uma família que se ajuda. A gente percebeu isso na pandemia. O melhor momento que a gente viveu em família foi na pandemia, porque a gente estava conexo, né? E a gente viveu a mesma rotina da pandemia que a gente vive hoje, podendo sair, podendo compartilhar. Mas acho que família é tudo. É a base e acho que isso é o mais importante. É a base. É a nossa base. Muito bom. E, finalizando o episódio, eu quero perguntar como as pessoas te acham nas redes sociais. Então, todas elas. Todas elas. Assim, é só procurar Kalinka Carvalho, a Pequena Flor do Campo, vocês vão agora saber, a Pequena Flor do Campo. Em todas as redes sociais, vocês vão me encontrar. Eu faço artigos no LinkedIn, eu tô no canal no YouTube, tenho vários vídeos lá, ensinando quem quiser aprender gratuitamente a se organizar. Entra lá, dá pra maratonar, dá pra fazer aí a Kalinka Flix direitinho. Quem gosta de ler, tem. Eu também tenho um podcast no Spotify, então quem quiser ir lá, não é assim bonitão que vocês conseguem ver a gente, mas eu conversando lá com vocês, ensinando vocês a organizarem, pra você ouvir na hora que você tá em casa, no carro. Você pode ouvir ali as dicas de organização da Kalinka. Dicas de organização. Então você pode ler, ver ou escutar. Nossa, tudo. Mexendo em todos os sentidos. Você tá na galera, você tá em todas as redes, em todas as possibilidades, todos os sentidos. Gostei. Não tem desculpa pra não se organizar. Olha só, gostei dessa também, podia ter sido... Kalinka, estamos agora chegando ao final de podcast. De novo, agradecer você pela sua energia. Adorei a sua energia. Adorei mesmo, você é muito contagiante. Obrigada. Você é muito, assim, expansiva e fala, tá? Mas você fala de um jeito que inspira, né? Nos inspira? Realmente inspira. E eu sou muito conectado com pessoas que me inspiram, porque vou chegar em casa e vou falar pra minha esposa, nossa, a Kalinka me deu várias dicas de organização, vamos organizar essa coisa. Pega a Brother, pega lá a etiquetadora, rotuladora, vamos fazer uma loucura aqui de organização. Vai, começar a etiquetar tudo e resolver as gavetas, ver o que tá funcionando, o que não tá, mudar tudo. E eu quero deixar aqui, também é um novo quadro, deixando a frase final. E a frase é, a gente nunca para de estudar. Kalinka Carvalho. Obrigado, Kalinka. Obrigada. Uhul!